Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-lo. Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho, ó Pai. Deus, pelo seu ministério, por tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, feito através da vida do teu filho. Deus, o abençoe nesta manhã, que ele continue sendo canal de bênçãos para nossas vidas. Guarda a sua vida, a sua família, seu ministério, sua saúde, e que tudo aquilo que ele colocar às mãos, que haja provisão, e haja a bênção do Senhor na vida dele. Te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, ó Pai, na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu estava com saudade dos irmãos. Lição de número 9, a autoridade do fruto do Espírito. Indubitavelmente, irmãos, uma vida cristã plena, ela é confirmada com o desenvolvimento do fruto do Espírito, que é o verdadeiro certificado da vida cristã. É o certificado de aprovação daquele que serve a Deus. E quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos que fomos chamados para uma gloriosa salvação em Cristo Jesus, mas também fomos chamados para frutificarmos a favor do reino de Deus. O texto áureo é extremamente auspicioso, convidativo. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Vamos ler uma outra referência. Colossenses, se quiser me ajudar agora embaixo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha, então nós fomos chamados para frutificarmos. Esta é uma ordem imperativa de Deus para cada um de nós. Não é uma opção que eu faço. É uma necessidade que eu tenho que cumprir no que tange a minha participação na extensão do reino de Deus. Agora observe, Paulo nos adverte para que não sejamos infrutuosos. Tito, capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Olha, para que não sejam infrutuosos. Porque, lamentavelmente, nós temos que admitir. Existem muitas pessoas que estão no seio da igreja, que participaram do discipulado, desceram as águas batismais, recebem uma gama de informações para o seu crescimento espiritual, mas tais pessoas são infecundas, infrutuosas. Agora, Deus é o gestor da sua obra. E como gestor, Ele faz uma avaliação de todos os seus filhos. E o resultado desta avaliação é Deus quem sabe. Como é que nós nos encontramos? Vamos ver isto? Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olhem, então Deus avalia o conjunto de tudo aquilo que nós fazemos, o conjunto das nossas obras. E é Ele, de fato, quem pode provar se nós somos frutuosos ou infrutuosos no que tange a nossa participação no reino.
Isto remete-nos a uma profunda reflexão. É oportuno que eu, você, cada um de nós, nesta manhã memorável, façamos uma profunda reflexão. E venhamos a responder à nossa consciência, que é o mais eficiente de todos os tribunais. Como é que eu me apresento diante de Deus? Eu sou uma árvore frutífera? Eu tenho frutos para o reino? Ou eu sou uma árvore estéril, infecunda, improdutiva? Eu estive numa linda cidade no interior de São Paulo, chamada Pompeia, e durante o dia o pastor levou-me a uma chácara inesquecível. O proprietário é um italiano, e ele cultiva ali frutas de várias regiões do mundo, e se adaptaram bem à região. Eu vi tantas frutas que nem o nome de muitas eu sabia. Mas ele mostrou-me algo que chamou minha atenção. Ele comprou 2 mudas do chamado limão doce. Não sei se vocês aqui conhecem. Eu também não conhecia, até que eu vi. E ele plantou os 2 pés, as 2 mudas muito próximas. Um frutificou, o outro era estéril. As 2 mudas foram plantadas simultaneamente. Uma produziu, a outra não produziu. Deus espera que nós venhamos a frutificarmos a favor do seu reino. Nesta manhã nós precisamos sofrer um abalo sísmico no sentido espiritual, para de fato respondermos como é que nós estamos agindo em relação ao reino. Nós estamos participando do crescimento da nossa igreja, nós abraçamos a obra missionária, nós abraçamos o projeto social, nós abraçamos o projeto desta igreja, com a sua liturgia tão variada, tão rica, tão seleta e respeitosa, ou somos apenas meras figuras decorativas que esporadicamente visitamos este templo confortabilíssimo? Isto é muito sério. Vamos lá. Logo a seguir, vem uma pergunta: de onde vem o fruto? É interessante isto. Nós precisamos frutificar. E o certificado de aprovação da vida cristã é o desenvolvimento do fruto do Espírito. Mas como é que se conquista isso? Paulo dá uma resposta para cada um de nós. Vamos ler primeiro Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha, a sua tradução diz, vivam pelo Espírito. A corrigida diz assim, andai pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito ou no Espírito? É seguir o balizamento imposto pelo Espírito de Deus. As linhas limítrofes. É enquadrar-se dentro da formatação de uma vida cristã que agrada a Deus e ser regido pelo Santo Espírito do Senhor. Em segundo lugar, vamos ler Gálatas 5, versículo 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que é ser guiado pelo Espírito? É ser monitorado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, ciceroneado pelo Espírito, comandado absolutamente pelo Espírito de Deus. Meus amados irmãos, assim nós estamos abrindo o caminho para gerarmos, para frutificarmos, para chegarmos àquela condição que agrada a Deus, a de termos de fato o fruto do Espírito. Em segundo lugar, frutificação em meio a lutas interiores. Por favor, vamos ler Gálatas 5, versículo 17.
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nós temos aqui a palavra carne, que tem várias traduções. A palavra carne vem do grego sarx. E aqui carne, no contexto, fala sobre desejos proibitivos, desejos pecaminosos. A linguagem aqui era muito clara, tanto a romanos como a gregos. Paulo está falando aqui de uma guerra. A linguagem é belicosa, é beligerante, é de confronto mesmo. E quando olhamos para este texto, parece que nós nos vemos dentro de um octógono, onde a carne, ela tende a nos aprisionar dentro dos prazeres, e onde o espírito, do outro lado, tenta nocauteá-la. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto aqui. Romanos capítulo 7, versículos 18, 19, 20. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Prepare capítulo 8, versículo 1. Por gentileza, olhai para mim. Paulo está falando sobre aqui, sobre a força da carne. O bem que eu quero, isso eu não faço. No versículo 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Naquela época, quando alguém cometia um crime, praticava um homicídio, e não confessava o seu crime, esta pessoa, sob suspeita, era presa. E era levada ao cárcere. E como haviam provas robustas de que tal pessoa era realmente a assassina, a pessoa que havia matado alguém, os carcereiros traziam o cadáver da vítima e amarravam as costas daquele que estava sendo investigado. E o corpo ia entrando no seu processo de decomposição e o mau cheiro exalava-se. Aí a pessoa, quase que enlouquecida, acabava confessando o seu crime hediondo. De fato, eu matei. Tirem agora este corpo de sobre mim. Paulo está trazendo esta lição à baila. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo? O velho homem que morreu. Só Deus pode fazer isso por nós, irmãos. Então há uma guerra travada entre a carne e o espírito. Não confunda espírito aí com o espírito humano, é o espírito de Deus. Porque o homem, com seus esforços naturais, só produz as obras da carne. Vamos ver isto? Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. É a Bíblia quem diz. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então esse confronto entre carne e espírito é impressionante. E ocorre continuamente. Por isso que nós temos que vigiar. Porque mesmo com toda a sua trajetória brilhante,
com toda a sua historicidade vivenciada aos pés da cruz, você ainda enfrenta este dilema. A carne anseia pelas coisas terrenas, pelo que é proibitivo, pelo que é pecaminoso. Mas eu glorifico a Deus, se o homem natural, desprovido da graça, produz apenas obras da carne, por um outro lado, quem confronta contra a carne é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nocauteia a carne quando eu lhe dou permissão para agir, e assim, nocauteando a carne, o Espírito de Deus me faz mais do que vencedor, e eu recebo como prêmio o fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Ponto 2. Outra pergunta: frutos ou fruto? É fruto, correto? Que aparece em 179 citações na Bíblia Sagrada. Quando nós falamos do fruto do Espírito, nós estamos falando que o Espírito de Deus está agindo na vida do cristão, produzindo-lhe um estilo diferenciado de vida, agradando a Deus e o distanciando do mundo de horror e de pecados. Portanto, é fruto do Espírito. É interessante que muitos autores, eles comentam assim de forma bem diferente, mas na essência todos querem dizer a mesma coisa, não é? John Stott, por exemplo, grande teólogo que morreu em 2011, ele falou acerca de as 9 virtudes cardeais do cristão. Moody falou sobre um cacho com 9 sabores diferentes. O que nós temos que entender é que a pronúncia correta é fruto, usando o singular, do Espírito, com 9 aspectos diferenciados. É isto que certifica que, de fato, eu estou vivendo uma vida cristã plena de grandes realizações. Vamos lá, página 48, na revista do aluno. Condições para a frutificação. Um agricultor, ele tem que preparar a terra de forma técnica, com seu conhecimento, para que de fato ele possa plantar e colher. Nós temos que passar também por um processo de preparação, para que venhamos a conquistar o fruto do Espírito. Primeiro, decisão pela vida santa. Vamos ler Levítico capítulo 20, versículo 7. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Irmãos, a palavra santificação está registrada em 13 citações no Velho e no Novo Testamento. E é uma necessidade de todos nós. Foi uma exigência de Deus para os santos da Velha Aliança, do Velho Testamento, e é uma necessidade urgente para a sua igreja nos dias atuais. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Nós precisamos entender que necessariamente precisamos nos santificarmos ao Senhor. Irmãos, nós não podemos viver um cristianismo de fachada, de aparência. Existem pessoas que estão trilhando entre 2 caminhos. Alguns se assemelham a Eutico, que assentou-se na janela, nem dentro nem fora. Deus quer comprometimento. Entenda que há uma linha limítrofe que estabelece entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Ah, pastor, mas nós vivemos numa época de transição. Nós temos que entender que o tempo é outro, as coisas mudaram. Pecado ainda tem o mesmo preço e a sua consequência ainda é a morte.
mas para aquele que se santifica, ele é mais do que vencedor na presença de Deus. Nós precisamos nos santificar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vejamos o que a Bíblia diz. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isto fala de santificação interna e externa. Nós precisamos nos santificar. Há poucos dias atrás eu conversava com um pastor e eu me indignei pelo relato que ele me trouxe. Ele me disse que tem um sobrinho, que é um jovem que lamentavelmente ainda não se converteu. É um músico fantástico, no entanto tem uma vida promíscua. E ele foi contratado por 2 igrejas aqui em Goiânia, para fazer o louvor. Ele não conhece a cruz de Cristo, ele não tem a marca do sangue, ele não nasceu de novo. Ele não sabe a diferenciação entre musicalidade inócua e o louvor que transforma corações. Aí aos domingos, ele faz um louvor numa igreja, das 18 até as 18h30. E das 19 até 19h30, ele faz louvor numa outra igreja. E ele ganha das duas. Ele é um profissional a serviço do reino. Olhe. E quantos talentos nós temos aí? Agora eu glorifico a Deus, porque quando eu chego na igreja onde eu sou membro, quando eu ouço a minha equipe de louvor atuar, quando eu ouço o pastor Davi cantando, que veio de Portugal, eu sou abençoado, renovado, fortalecido, porque eles têm a marca do sangue, santificados por Jesus. Aí se vê a diferença. Vida devocional ativa. Temos 3 pontos fundamentais. Nós estamos preparando o terreno para frutificarmos. Primeiro, o jejum. O jejum é a abstinência de alimentação que se faz por meio da fé. Muitos são os benefícios advindos da prática do jejum. Quando nós jejuamos, nós disciplinamos a nossa vida cristã. Quando nós jejuamos, nós silenciamos os apelos da carne. Quando nós jejuamos, conquistamos força espiritual. Quando nós jejuamos, nós fortalecemos a nossa comunhão com Deus. É uma prática presente no Velho Testamento. Vamos ver isto? Por favor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Muito bem, então a prática do jejum está presente ali. Agora vamos ver no Novo Testamento, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Olha, Paulo está falando sobre coisas que eram comuns no seu dia a dia. E ele disse: eu estive em jejum muitas vezes. Pastor Roberto, mas o jejum não é uma prática que for apenas adotada para o início da igreja primitiva? De forma alguma. Os desafios daquela época são maiores hoje. Se você comparar, o nosso tempo é mais desafiador. O diabo sabe que nós estamos em contagem regressiva para o tempo do fim. Estamos no prelúdio da dispensação da graça, irmãos. Castas demoníacas estão espalhadas na terra. Os desafios são inúmeros. Em função disso, precisamos jejuar. Faça a prova com Deus. Comece a colocar a tua vida no altar. E você vai perceber uma mudança gradativa. Você vai perceber que o jejum vai te distanciando de coisas que são até mesmo comprometedoras. Você vai perceber que você vai crescer, você vai se agigantar.
Você não vai ser bonsai, árvore de vaso, você vai ser como bambu chinês, crescendo na presença de Deus. Portanto, jejue. Em segundo lugar, oração. Efésios 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Este versículo é fantástico. E Paulo diz ainda mais, 1 aos Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Fundamentalmente, nós precisamos orar de maneira disciplinada, constante e fervorosa. Nós precisamos entender que a oração muda as coisas. Eu tenho um grande amigo aqui em Goiânia, que é pastor de uma bela igreja. Ele é um homem de altar. Ele foi para a Coreia no ano passado, na igreja do pastor David Onshu. E quando chegou no aeroporto, ele disse: bom, certamente tem um carro de luxo me aguardando aí, eu vou para um hotel 5 estrelas, estou cansado, vou tomar um banho, colocar o meu melhor terno, aí depois vou dar uma volta, tirar umas fotos, e aí com certeza à noite irei para a igreja. Ele chegou no aeroporto de Seul, tinha um cidadão muito simpático, com uma van, e se identificou a ele e disse: eu sou pastor auxiliar, vim buscá-lo. Pegou a sua bagagem, colocou na van, abriu a porta, ele adentrou, e ele percebeu que o carro foi saindo da cidade. Aí o carro foi se distanciando, e ele percebeu que eles estavam subindo uma montanha, zigue-zagueando. E quando então chegaram num lugar quase que inóspito, o pastor auxiliar abriu a porta, desceu, abriu a porta do pastor e disse: por gentileza, desça. É aqui que o senhor vai ficar. Ele olhou, havia uma gruta de oração. Disse: como eu vou ficar aqui? Sim, 3 dias. 3 dias. Ele pensou no hotel, pensou nas fotos, nas filmagens, e ficou 3 dias e saiu completamente mudado, irmãos. Nós precisamos pagarmos o preço da oração. 3, estudo bíblico. Vamos ler? 1 Timóteo 4, versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olhem, isto aqui é fundamental. É impossível que um cristão seja vitorioso se ele não tiver apego à palavra. Todos nós precisamos transportar a palavra de Deus para os nossos corações. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra. Agora, como é que está a sua vida de leitura da palavra? Reflita. Isto é sério. Muitos estão sofrendo de anorexia espiritual, nada mais lhes apetece. Não leem a Bíblia, não leem um bom livro, não leem a revista da Escola Bíblica Dominical. E como é que vão ter uma estrutura para sobreviver aos tornados espirituais enviados pelo inimigo? Outros sofrem de bulimia, comer até come, mas joga fora. Nós precisamos ter apego à palavra. Quando Paulo estava no cárcere em Roma, ele escreveu a Timóteo e disse: procura vir ter comigo depressa. Sequencialmente ele diz assim: traga-me a capa que deixei na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos, que eram textos do Velho Testamento. A capa era para o corpo, os pergaminhos, os textos, para a alma.
Meu irmão, busque apego à palavra, leia a palavra. A nossa época é privilegiada no que tange a estrutura bíblica. Eu estava ontem contando, eu tenho 27 modelos de Bíblias diferentes. Incrível. Você tem a Bíblia em áudio, você tem a Bíblia digitalizada, você tem a Bíblia em braille. Não há mais desculpa para não se estudar a Bíblia. Você compra a Bíblia em áudio, coloca no seu automóvel, vai para o trabalho e vai aprendendo a palavra de Deus. Agora nós temos toda esta gama a nosso favor, e muitos não se entregam ao estudo da palavra. Meu irmão, a sua vida está passando, a sua história na igreja está passando. Você precisa fazer a diferença. Eu vi uma foto há poucos dias atrás que eu chorei. Um cidadão chinês, depois de mais de 20 anos de crente, viu o Novo Testamento pela primeira vez, e quando pegou o Novo Testamento, ele tremia e chorava de gratidão a Deus por conhecer parte do cânon sagrado. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Pastor Eupídio Barbosa foi um homem santo que eu conheci, um referencial para a minha vida, como eu amava. Ele leu a Bíblia 235 vezes. Eu conheci um pastor no estado do Amapá, na cidade de Santana, chamado Souzinha. Ele leu a Bíblia 734 vezes. Você já leu a Bíblia uma vez sequer? Longe de mim ofender-te, de forma alguma. Eu quero te estimular, eu quero te desafiar a mudar o seu quadro. Eu estou vendo ali atrás o Ismael. O Ismael é um grande homem de Deus, filho do Zé Crente, né, pastora? Da irmã Ivete. Esse moço come Bíblia de dia e de noite. Vive Bíblia, come Bíblia e pratica Bíblia, bendito seja Deus. A Catedral da Família, ela está sendo conhecida, já o era, mas agora muito mais, em função das programações televisivas, através da internet também, porque eu viajo pelo Brasil todo. E as pessoas estão dizendo-me, por onde eu passo, pastor Roberto, que igreja maravilhosa. Quando olhamos ali um vídeo postado na internet, as pessoas estão ali atentas ao estudo da palavra, e eu glorifico a Deus, porque esta é a minha igreja, a igreja da palavra, a igreja que vai para a frente, a igreja que faz a diferença. Glória a Deus. 3:3, obediência aos apelos do Espírito. Vamos ler Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Irmãos, obediência aos apelos do Espírito. Quem anda no Espírito, quem é guiado pelo Espírito, obedece aos apelos do Espírito. O Espírito de Deus é quem rege a vida da igreja de Cristo aqui na terra. Ele é o Consolador, é aquele que nos auxilia. No capítulo 37 de Gênesis, versículos 14 a 17, José foi cumprir uma missão determinada por Jacó. Ele saiu do vale de Hebrom e foi até Siquém à procura de seus irmãos e do rebanho de seu pai. Mas ao chegar em Siquém, ele ficou perdido, errante. E ele ficou andando de um lado para o outro, e ele perdeu um bom tempo ali, porque ele queria cumprir a sua missão de maneira satisfatória. Quando ele estava errante, andando de um lado para o outro, ele não murmurou. Apareceu-lhe um varão anônimo, e então indagou: a quem tu procuras? Procuro para os meus irmãos, filhos do patriarca Jacó. Ora, eles não estão aqui, eles foram para Dotã. E José, depois de ter perdido muitas horas, andando de um lado para o outro, errante,
seguiu a orientação do varão anônimo e achou seus irmãos. Aquele varão anônimo tipifica o Espírito Santo, que está no controle das nossas vidas. Eu sei que Deus vai usar a minha boca como profeta nesta hora. Existem muitos irmãos aqui nesta manhã que têm dúvidas sobre decisões que vão tomar, precisam tomar, algumas até mesmo com urgência. Muitos aqui estão fazendo questionamentos a Deus: Senhor, eu posso ou não posso? Vou ou não vou? Fico ou não fico? O que faço eu? Então, em nome de Jesus, tranquiliza-te, porque o Espírito de Deus é Senhor sobre a tua vida, e Ele vai te orientar a decisão que você deve tomar. Quem crê, glorifique a Deus comigo nesta manhã. Agora sim, nós vamos então apresentar a estrutura do fruto do Espírito. O que é interessante é que o fruto do Espírito se apresenta em 3 divisões. Por favor, olha, primeira divisão: hábitos mentais, amor, alegria e paz. Segunda divisão: qualidades sociais, longanimidade, benignidade e bondade. Terceira divisão: princípios gerais de conduta. Quais são? Fé, mansidão e domínio próprio. Como isso aqui é lindo. Então vamos conhecer o fruto do Espírito com seus 9 aspectos. Primeiro, o amor, do grego ágape. Esta palavra aparece 276 vezes na Bíblia Sagrada. Vamos ler João capítulo 15, versículo 12, por favor. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Meus amados irmãos, esta é a primeira virtude que aparece na composição do fruto do Espírito. Jesus disse que nós devemos nos amar como Ele nos amou. Sem amor, seremos uma mera confraria religiosa. Sem amor, seremos um mero grupo de religiosos com um discurso inócuo, sem sentido e sem efeito transformador. Mas com amor, nos transformamos na igreja do Deus verdadeiro na terra, coluna e firmeza da verdade. Precisamos colocar em prática o exercício do amor. Vejamos agora, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que é o vínculo da perfeição, como diz a tradução corrigida. Olhem, Roger Johnson diz que o amor é a fita métrica com a qual se mede o cristão. Fundamentalmente, nós precisamos entender que o amor tem que ser colocado em prática. E o amor é sacrificial. A Bíblia diz que ele tudo pode. Vamos ler? 1 aos Coríntios 13, 13. Assim, permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que coisa linda. Em 1995, em plena guerra da Bósnia, as tropas da OTAN estavam em operação. Um piloto americano chamado Scott O'Grady pilotava um F-16. Ele foi alvejado pelas tropas sérvias. O avião cairia. Ele sabia disso. Ele preparou-se, então, antes da queda do avião, ele ejetou-se. A poltrona o transportou para fora. Porém, ele caiu na zona de guerra. Os sérvios tentaram metralhá-lo. Ele desprendeu-se de toda a parafernália e mergulhou literalmente numa montanha de gelo. E naquele estado, ele ficou durante 6 dias. Durante o dia debaixo do gelo. E pedia a Deus que o aquecesse. Bom cristão, sobretudo. À noite ele saía, recuperava o seu vigor, comia gelo e formiga. O Pentágono, com o localizador, o identificou.
E o comunicado foi feito às tropas da OTAN no sul da Itália. Alguém deveria, numa missão sacrificial, resgatar aquele soldado ferido. Quando então o comandante das tropas da OTAN perguntou qual piloto habilitado teria coragem para aquela missão sacrificial, quase que suicida. Levantou-se um piloto americano e disse: Scott O'Grady é meu irmão em Cristo. Frequentamos a mesma igreja, a mesma sala da escola bíblica dominical. E eu me proponho a ir lá e a resgatar o meu irmão e o meu companheiro. De madrugada ele pegou um helicóptero moderníssimo e pousou em plena zona de guerra. Com GPS ele localizou Scott O'Grady, que ao ver o helicóptero mergulhou na montanha de neve, mas este foi removendo a neve e o tirou para fora. Ele estava trêmulo, o transportou para dentro do helicóptero, decolou, antes o envolveu numa manta térmica, e quando este recobrou consciência em pleno voo, olhou para o piloto, e quando o reconheceu, disse-lhe: eu sei que tu és meu irmão e companheiro, e com teu gesto de amor, eu fui salvo das mãos dos sérvios. Amor, exercite o amor, em nome de Cristo Jesus. 2, alegria, do grego chara. Esta palavra aparece 150 vezes na Bíblia Sagrada. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A epístola de Paulo aos Filipenses é a chamada epístola da alegria, correto? Outra referência muito linda, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Capítulo 16, versículo de número 22, logo a seguir. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. Oh, maravilha! E ninguém tirará essa alegria. Neemias 8:10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 23, versículo 5, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Cálice transbordante fala de alegria na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estive em Brasília na semana passada, e Deus me deu um grande privilégio. Eu realizei um seminário de escatologia bíblica na Câmara Distrital. Foi algo muito lindo, no auditório moderno, bonito, fantástico. E foi uma guerra tremenda também, porque alguns oponentes não queriam que o evento se realizasse ali. Mas o presidente da casa é um deputado evangélico, um homem nobre e de muita fé. E ele conseguiu, com seus pares, a aquiescência para que o seminário pudesse ser realizado. E eu concluí o seminário quarta-feira à noite. Depois eu fui autografar alguns livros, fiquei com os irmãos até as 22h30, e quando eu fui saindo para pegar a minha mala no hotel, para voltar para Goiânia, porque eu voltaria ainda naquela madrugada, nós estávamos na garagem daquela casa de leis, e o irmão estava conduzindo o carro, a sua esposa na frente e eu atrás. E nós começamos a conversar sobre a bondade de Deus, a presença de Deus. Irmãos, a glória de Deus nos visitou. Nós ficamos 45 minutos dentro do carro, chorando e falando em línguas estranhas. Aí o segurança veio, olhou e bateu na porta. O pastor que estava na frente abriu e disse: o que é que está acontecendo? Vocês estão brigando? Nós nunca nos demos tão bem como estamos nos dando agora aqui. Isso aqui é poder de Deus, meu filho. Ele retirou-se. Gozo, alegria, louvado seja Deus. John Piper conta que quando seu pai era missionário na Coreia, dirigia ele uma igreja numa colônia de leprosos. Ele era garoto e seu pai marcou uma oração, olhem que coisa linda, para as 4h. 3h30 o garoto foi despertado. Vamos, meu filho, os irmãos nos aguardam na igreja. Quando chegaram naquele pequeno templo, John Piper estava na frente,
ou melhor, seu pai na frente, John Piper ficou atrás, no último assento. E ele estava ali um pouco macambúzio, porque acordar 3h30 não é tão fácil. Aí ele olhou para a porta e vinha um irmão, sem pernas, sem muleta, sem cadeira de rodas, se arrastando pelo chão e glorificando a Deus, se arrastando e louvando o nome do Senhor. Ele disse: é esta alegria que nós temos que ter nas nossas vidas. Bendito seja Deus. 3, paz, do grego eirene. Vamos ler, por favor, João capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Eleanor Doan disse que da prudência surge a paz. Olhem, Barack Obama, no primeiro mandato, como presidente dos Estados Unidos, com menos de um ano de governo, recebeu de maneira não muito justificada o Prêmio Nobel da Paz. No ato em que ele foi premiado de fato, ele discursou e falou 44 vezes em guerra e 33 vezes em paz. Então foi algo desconexo com a realidade. Nós, no entanto, provamos daquilo que Deus nos deu. Nós estamos experimentando a paz que Cristo transferiu aos nossos corações. Bendito seja Deus. E tendo esta paz, nós somos agentes reconciliadores. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem, a reconciliação. Então isso aqui é uma atividade que eu tenho que colocar em prática, e você também. Nós recebemos o Ministério da Reconciliação. Em 2010 foi feita uma pesquisa a nível nacional e confirmou-se que a profissão mais prestigiada é do bombeiros. Os bombeiros têm múltiplas atividades, mas a principal é apagar incêndios. Como elementos da paz, agentes da paz e detentores do Ministério da Reconciliação, nós temos que agir como bombeiros, apagando muitas vezes focos de incêndios que podem surgir no seio da igreja do Senhor. 4, longanimidade, do grego macrotomia. Esta palavra aparece 13 vezes na Bíblia Sagrada. Vamos ler Colossenses 1 e 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Irmãos, Spencer definiu longanimidade de uma maneira muito interessante, que é a capacidade de suportar as fragilidades e provocações alheias. Em parte eu concordo com isso aqui. Mas é interessante que quando nós falamos em longanimidade, nós falamos primeiro sobre a paciência em aguardar o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu. Eu tenho um amigo em Curitiba, chamado pastor Roberto também, e ele é um homem que vive pela fé. E Deus prometeu-lhe que não faltaria nada para o seu casamento. Na véspera do seu casamento, faltava o sofá. E ele saiu com o veículo, aí a noiva telefonou e disse: meu querido, você já comprou o sofá? Estou indo agora. Mas como? Não tinha dinheiro. Já tinha comprometido o seu cartão de crédito. E quando ele ia por uma das mais belas avenidas de Curitiba, ele viu um senhor de idade em pé, junto à calçada, um carro importado parado e o pneu furado. Ele simplesmente, então, encostou o carro dele e disse: senhor, bom dia. Bom dia. Parece que o senhor está com um problema aí. Sim, mas eu estou aguardando um funcionário meu e ele está demorando muito a chegar. Se o senhor não se importar, eu troco o pneu para ti. Eu sou pastor evangélico, fique tranquilo. Ah, muito bem, pastor, então, se o senhor puder me ajudar, rapidamente ele trocou o pneu do carro do elemento.
O homem olhou para ele e disse: por favor, o senhor pode me acompanhar? Ele disse sim. E aquele homem era um grande empresário. Tinha 3 lojas lindas de móveis de qualidade, de alto estilo. E foi na loja principal dele. E desceu e olhou para ele e disse: olha, eu não sei porquê, mas tem uma voz que me fala ao coração que eu tenho que lhe dar um sofá. E eu quero te dar o melhor sofá da loja. Ele disse: essa voz é a voz do Espírito de Deus. Deu o sofá. Ele olhou o sofá mais lindo, quase 10 mil reais. Ô troca de pneu abençoada, irmãos. Mas também isso diz respeito, irmãos, ao fato de muitas vezes nós precisarmos ter paciência para poder contornar momentos adversos. Um amigo meu foi pastorear uma igreja numa capital da região norte do Brasil. No dia da sua posse, ele e a esposa, muito alegres, receberam a imposição de mãos, enfim. Quando desceram do altar, uma irmã aproximou-se, chamou a esposa do pastor e deu-lhe 5 bilhetes. E o pastor disse: o que é, meu bem? Disse: não, por favor, é para mim, tá? Fique tranquilo. Mas estava lá assim: não quero vocês aqui. Outro bilhete: o que é que vocês pensam que são? Não vos chamamos para pastorear essa igreja. Terceiro bilhete: caiam fora, cada um mais agressivo que o outro. Ela, de maneira virtuosa, guardou os bilhetes. Depois, deu fim neles. Nunca comentou isto com a esposa. Nunca comentou. 10 anos passaram-se, eles foram transferidos para São Paulo. Aquela mesma pessoa que lhe trouxe os 5 bilhetes, chorou copiosamente na despedida do casal. Longanimidade, louvado seja Deus. Benignidade, vamos ler? 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 6. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Irmãos, esta palavra, que vem do grego krestotes, e aparece 115 vezes na Bíblia, ela pode ser traduzida também como gentileza, amorosidade, carinho. Esopo disse: nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, é perdido, é em vão. Uma pessoa benigna é uma pessoa bondosa e carinhosa, que se preocupa com as aflições alheias. Eu estava em Porto Velho há muitos anos atrás, e havia ministrado num congresso de jovens, vendi os meus livros, estava alegre, os resultados foram fantásticos em todos os aspectos, e eu viajaria na segunda-feira, ou seja, de segunda para terça, no voo da madrugada. E na segunda-feira eu saí do hotel e fui até o gabinete pastoral, agradecer ao pastor por tudo que ele me fizera. Muito bem, estive ali com o pastor, e quando saí do gabinete, lá na frente do templo haviam 2 jovens missionários do Chile, cabisbaixos, tristes, abatidos. Eu segui o meu caminho, mas o Espírito de Deus me fez voltar. Eu perguntei a ele: escute, o que é que está acontecendo? Parece que vocês estão com o semblante caído, estão tristes. Precisamos voltar para o nosso país, não temos dinheiro. E tudo que eu havia ganho, tudo, eram 2 mil reais. Eu disse: quanto é que fica para vocês voltarem? Disse: 2 mil. Jesus amado, eu sei como é que isso termina. Aí eu tentei disfarçar, fui lá no banheiro da igreja, lavei o rosto, e o Espírito de Deus disse: não adianta disfarçar, dê o dinheiro para eles. Você não foi mexer? Agora assuma o compromisso. E eu respirei fundo, fui lá e disse: escute, Deus mandou dar esse dinheiro para vocês. Eles me abraçaram, choraram, sorriram e correram para providenciar o retorno ao seu país. Aí eu voltei para o hotel, fiquei pensando: meu Deus, amanhã eu tenho que pagar isso, aquilo, tal. E agora, Jesus? O que é que eu faço? Eu vi uma voz que disse-me audivelmente: descanse em mim. Eu ia pegar o voo da madrugada, à noite eu fui jantar numa residência, e nós jantamos, comemos ali uma caldeirada de tambaqui,
E quando o jantar findou-se, a irmã com avental, com uma bolsinha na frente assim, não é? Porta qualquer coisa ali. E ela, depois de me despedir da mesma, eu fui entrando no carro, ela disse: pastor, o senhor pode voltar aqui na sala de casa? Eu disse: sim. Eu aposentei-me, eu era funcionária federal. E eu fiz um voto a Deus: se Deus me abrisse a porta para que a aposentadoria saísse da forma como eu imaginava, o primeiro pagamento que eu recebesse, eu devolveria o dízimo ao Senhor, e o que restasse, eu daria de oferta para o primeiro obreiro que viesse na minha casa. Disse: sou eu. Aí ela disse: então aqui está, pastor. Quando ela pegou no avental, me entregou um envelope, R$4.000, para a glória do nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Bondade, do grego agatazune, o agatozune, aparece 28 vezes nas páginas neotestamentárias. Vamos ler Efésios 5, versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Martin Luther King disse assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A bondade tem que ser colocada em prática. Carvalho Azevedo disse que o único edifício construído, irmãos, de cima para baixo, é a bondade. Nós precisamos colocar isto aqui em prática. Aqui em Goiânia, há um ancião chamado pastor Liduíno Gabriel da Silva. Ele tem 101 anos de idade. Em 2010, ele viajou de Goiânia para Catalão. Sua filha o levou até a rodoviária, o colocou dentro do ônibus e disse: pai, eu vou lhe dar R$50. Tá bom, meu pai? Lá, a minha outra irmã vai receber o senhor. Ok, minha filha, Deus te abençoe. E havia um senhor doente no ônibus, faminto, estava 3 dias perdido aí. E ele conseguiu uma passagem de cortesia para viajar para Catalão e reclamou: estou com muita fome, há 3 dias eu não como. O pastor Liduíno pegou R$50 e disse: desça, dá tempo, vá comprar algumas coisas para ti. E ele, sorridente, agradeceu, comprou algumas coisas e voltou e comia. E quando o ônibus iniciou seu trajeto para Catalão, o empresário bateu nas costas do pastor Liduíno e disse: eu deveria ter feito isso aí. O senhor deu tudo que tinha. E eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Ele tirou R$500 e deu para o pastor Liduíno. Disse: aqui está a recompensa pelo seu gesto de bondade. Louvado seja Deus. Fé, do grego pistes. Vamos ler? Vamos ter que abreviar aqui em função do nosso tempo. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe a fé natural e a fé como dom, que vocês vão ver no próximo domingo. É muito interessante isso aqui, correto? Esta palavra aparece 251 vezes na Bíblia Sagrada. Quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, nós apresentamos também esta virtude chamada fé, que pode também ser traduzida por fidelidade. Irmãos, eu tive uma experiência muito linda com Deus no mês passado. Na primeira semana, mês de maio, eu estava em São Paulo, em Diadema. Eu ministrei numa igreja maravilhosa e no domingo pela manhã, o pastor apresentou um casal que vivenciava um drama. O casal tem um filho de 20 anos, e este rapaz tem um amigo que mora ao lado da sua casa, furtou uma moto, mentiu que a havia comprado, chegou na casa daquele jovem, filho deste casal apresentado na igreja, e disse: eu comprei esta linda moto, mamãe saiu, minha casa está fechada, o portão está trancado, você pode deixá-la aqui um pouco? E ele, na sua inocência, permitiu. A polícia chegou poucos minutos depois e encontrou ali a moto roubada. O rapaz foi preso como partícipe do crime, mas não tinha culpa alguma.
Ele não foi prudente, é certo. E ele ficou preso 3 meses. Aí o pastor apresentou no domingo pela manhã os seus pais. E eles choravam copiosamente. E quando eu ministrava, eu disse: irmãos, vocês dois que aqui estão, vosso filho está preso. Sim, pastor, 3 meses. Em nome de Jesus, eu profetizo que dentro de 3 dias, o seu filho sairá, meu irmão, minha irmã. Isso foi no domingo pela manhã. Na segunda-feira eu peguei o voo à tarde. Quando eu entrei na minha casa, a minha filha disse: pai, é o pastor lá de São Paulo, o senhor estava. Eu atendi e disse: pois não, pastor Carlos. Pastor Roberto, está aqui uma verdadeira festa. Você profetizou em nome de Jesus que o rapaz sairia dentro de 3 dias. Hoje é segunda-feira e eu já estou aqui na casa dele recebendo para a glória do nome de Cristo Jesus. Fé. Mansidão, do grego prautes, aparece 15 vezes na Bíblia Sagrada. Vamos ler Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Preste bem atenção, Billy Graham disse: cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada. Para quem desenvolveu o fruto do Espírito, a mansidão tem a sua presença confirmada. Mansidão é a capacidade de não reagir com violência diante da afronta, é resignação, é dar a outra face. E nós precisamos aprender isso aqui. Olhem, eu não vou entregar a pessoa não, mas eu estava no trânsito esses dias, e tinha um apressadinho, 14 horas, dando jogo de luz para que eu saísse. Eu estava na pista da direita, subindo a Portugal, sabe? E eu disse: mas como é que eu saio daqui? Eu já estou na pista da direita, então eu vou ter que subir na calçada para ele passar. E ele começou a buzinar, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Até que com muito sacrifício ele conseguiu passar, e quando passou, eu vi o emblema da igreja, que não é da Catedral da Família, mas de uma igreja co-irmã, e é uma pessoa que eu conheço. Que coisa feia. Último, domínio próprio, do grego ekrateia, aparece como temperança em 5 citações, domínio próprio em 2, de acordo com as traduções. Veja só, vamos ler uma referência apenas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Significa temperança, autodisciplina e autocontrole. Eu costumo dizer que é a tampa que lacra a boca do vulcão, impedindo que ele entre em erupção. Domínio próprio. Nós precisamos disso, irmãos. Eu tenho um grande amigo aqui em Goiânia, que é evangelista, da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Campinas, e ele é promotor de uma grande empresa. Ele atende aos grandes supermercados da nossa cidade. Mas ele tinha um supervisor muito maldoso, que promovia o chamado assédio moral. Era um déspota, um tirano terribilíssimo. E ele importunava esse irmão, porque o irmão chegava para trabalhar, ia até o banheiro, se trocava e fazia uma oração pedindo a Deus um bom dia. E aquilo promovia naquele homem um sentimento terrível. E ele perseguia este servo de Deus. Ele maltratava este servo de Deus. Mas este homem sempre manteve o domínio próprio. Poucos dias passaram-se. Ele me procurou e disse: pastor, eu estou vivendo um drama. Esse elemento é um déspota, mas eu não vou reagir. Mas algo mais trágico aconteceu. Ele demitiu o irmão. Aí ele chegou na minha casa, interfonou, eu desci para atendê-lo, e ele me disse: o senhor disse que Deus estava no controle, e além de ser perseguido, eu fui demitido? Eu disse: Deus vai virar teu cativeiro, porque você foi realmente um homem com temperança, com domínio próprio, e não reagiu com truculência.
2 meses se passaram, a mesma empresa o chamou agora para ser supervisor, para a glória do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Fique em pé comigo em nome de Jesus, nesta manhã maravilhosa, louvado seja Deus. Eu espero de todo o meu coração que cada um de nós venhamos a frutificarmos a favor do reino de Deus. Pastor Marcos, pode pegar o microfone um pouquinho? Vamos fazer uma oração? Dá para cantar um corinho rapidinho? A capela? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Adore a Deus, adore a Deus. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Bem forte, vamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Olhe para o teu irmão agora e diga assim comigo: olha, Tu és uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bendito seja Deus. Aplauda Jesus por isto nesta manhã. Obrigado, Deus abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus.
Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.